Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo à nossa meditação da primeira leitura desta terça-feira, dia 29 de abril, recordando hoje Santa Catarina de Sena, que foi uma mulher muito forte, corajosa e que conseguiu resolver, por meio das suas cartas ao Papa, um conflito de Avignon, que foi um momento em que o Papa teve que se retirar de Roma, um momento muito difícil, e Santa Catarina foi alguém que intercedeu com as suas cartas, com seus escritos e aconselhou o Papa. Pensamos que ela interceda também nesse momento que a Igreja vive, aguardando o seu novo pastor, para que ela interceda para que o Espírito Santo conduza os nossos cardeais na escolha do novo Papa e rezando sempre pelo descanso do Papa Francisco, que Deus, em sua misericórdia, o acolha no reino eterno. A primeira leitura de hoje é o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 32 ao 37, belíssimo texto que nós vamos ouvir hoje. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. E eu digo que é belíssimo esse texto porque é o grande ideal de comunidade. Nós entendemos o que o Espírito Santo fez na vida dos apóstolos e na vida dos primeiros cristãos, a ponto deles chegarem a formar um só coração e uma só alma, onde o eu saiu do centro para que o nós, o olhar para os irmãos, a necessidade, o desapego puderam fazer com que eles vivessem concretamente a palavra que Jesus Cristo pregou. E por isso, quando dizem que é difícil a gente viver uma união perfeita com os irmãos, a comunidade ideal, eu digo que é difícil, mas é possível, porque na história já aconteceu. No princípio era assim. E hoje nós devemos ler esse texto como esse sonho que não deve se afastar do nosso coração, de nós também com os irmãos que vivem a mesma fé, com os irmãos que formam as nossas comunidades, nós possamos viver um só coração e uma só alma. O individualismo do nosso mundo nos separa tanto e às vezes dentro da igreja nós não conseguimos ser irmãos. Não conseguimos partilhar a vida, muito menos os nossos bens. Mas nem o primeiro estágio, de partilhar a vida, de confiar, de saber perdoar, de amar, de entender que cada um tem o seu espaço. E às vezes as nossas comunidades viram um lugar de tanta divisão, de tanta competição, de tanta briga, porque infelizmente nós buscamos o modelo do individualismo e não este modelo que já aconteceu lá no início da igreja nos Atos dos Apóstolos. Então hoje queremos pedir que o Espírito Santo, que é como esse cimento que une os tijolos da construção, possa nos unir e que nós possamos colocar como propósito para a nossa vida. Talvez a gente não mude o outro, mas a minha eu posso mudar, as minhas atitudes para que eu possa, de fato, buscar estabelecer pontes com as pessoas,
para que eu possa, talvez se alguém está passando necessidade, renunciar um pouco do que é meu, né? Às vezes o consumismo, o acumular, parece que é a verdade que nós seguimos e não essa proposta da palavra de Deus. Então que nós consigamos também desapegar das nossas coisas e colocar um pouco em comum aquilo que nós temos, a experiência da partilha. Que esse texto que parece um pouco utópico seja um sonho que a gente vai construindo. Talvez a gente não consiga mudar toda a nossa comunidade, mas se eu mudar o meu jeito, se eu for menos egoísta, se eu buscar menos a minha opinião, a minha vontade, mas pensar no nós, enquanto família, enquanto comunidade de fé, tenho certeza que algo pode mudar e que isso pode se tornar possível. Não é algo inalcançável, mas é algo que é possível se vencermos o individualismo, o consumismo e o egoísmo. Que o Senhor nos ajude. Espírito Santo, que realizou essas maravilhas e fez com que esses fiéis pudessem viver num só coração e uma só alma. Nós pedimos que o Senhor também desça sobre nós e que o Senhor possa também fazer com que as nossas comunidades sejam um testemunho de comunhão, de partilha, não de competição, de rivalidade, de intrigas, de fofoca, mas que as nossas comunidades possam ser testemunho de amor. Rezemos o Salmo 92. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E aqui a gente entende como foi possível, né? Porque Jesus reinou. Não foi Pedro, não foi João, não foi nenhum dos apóstolos. Jesus reinou. E por isso eles puderam viver um só coração. Que Jesus reine também em nossa família, em nossas comunidades de fé. E que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e fique com Deus.